Bem, a gente vai trabalhar dois temas que meio que eu já tinha passado, mas só que não focado para geometria. E agora eu vou trabalhar eles mais focados em geometria por causa que eles frequentemente se repetem nos conteúdos que a gente está trabalhando agora, que é geometria. Sim. A gente vai começar com produtos notáveis e o que são produtos notáveis? Produtos notáveis são cálculos que frequentemente se repetem. Então, tipo, eles aparecem bastante. Uhum. E a gente tem quatro deles em específicos que aparecem com mais frequência, que é o quadrado da soma de dois termos, o quadrado da diferença de dois termos, o cubo da soma de dois termos e o cubo da diferença de dois termos. Uhum. A gente vai começar com o quadrado da soma de dois termos, que é? É basicamente A mais B elevado ao quadrado, onde A e B são uma constante, ou seja, A é 2 e B é 2 e B é 3, por exemplo. São números, mas só que estão sendo representados aqui por letras. Eles estão sendo generalizados aqui. E esses dois termos, eles estão somando um ao outro e ao mesmo tempo que eles estão sendo elevados ao quadrado. E o que A mais B ao quadrado é? A mais B ao quadrado é basicamente A mais B vezes A mais B. E como se resolve isso? Para se resolver isso, a gente realizamos uma coisa chamada distributiva. O que é distributiva? É fazer A vezes A vezes B, B vezes A e B vezes B. Se você lembrar assim do teu tempo de escola, a gente chamava isso de chuveirinho, fazer o chuveirinho com a multiplicação. Sim. E o que isso já gera? A vezes A vai ser igual a ao quadrado. A vezes B, a gente vai ter A vezes B. Deixa eu colocar outra cor aqui pra... A gente vai A vezes B, a gente vai ter A vezes B. B vezes A, B vezes a gente vai ter A vezes B. E tudo somando. Perceberam que Uhum. devido ao sinalzinho de mais que a gente tem aqui, toda a minha distributiva vai estar somando. E daí a gente tem B vezes B, que vai dar B ao quadrado. Por que deu A ao quadrado e B ao quadrado e A vezes B e A vezes B? Bem, quando a gente tem A vezes A, a gente sabe que a gente está multiplicando um número por ele mesmo. E isso basicamente é a definição de uma potência elevada ao quadrado, que é a multiplicação desse número multiplicado pelo fator do qual ele está sendo elevado. É, é o número que vai ser multiplicado repetidas vezes de acordo com o número pelo qual ele está sendo elevado. E o que isso vai gerar daí? A ao quadrado a gente repete. Temos aqui A ao quadrado. AB mais AB é 2AB. Por quê? Eu tenho a soma de uma multiplicação. Eu tenho uma multiplicação somando por outra multiplicação. Então, 2AB. E B ao quadrado a gente repete de volta. Geometricamente falando, quando a gente tem o A mais B elevado ao quadrado, a gente tem isso daqui, ó. Onde A ao quadrado
é o quadrado em azul aqui. B ao quadrado vai ser o nosso quadradinho pequeno. E AB vai ser dois retângulos. Como você pode ver ali no quadradinho verde mais claro. Ok? Ok. E por que isso? Boa pergunta. Quando a gente está elevando ao quadrado, quando a gente vai definir área de alguma coisa, a gente faz lado vezes lado. O lado desse quadrado, ele mede A. O lado desse outro quadrado, ele mede A também. Por causa que um quadrado tem medidas de lados iguais, correto? Sim. Então, A vezes A vai ser A ao quadrado, igual a gente fizemos aqui em cima. Então, a área desse quadrado é A ao quadrado. Porque um dos lados dele é A. Deixa eu colocar na imagem aqui do lado, que daí dá pra ver melhor. Que daí, ó, um dos lados desse quadrado vai ser A. E o lado do. E o outro lado dele também vai ser A. Porque um quadrado tem lados iguais. Lembra que na aula passada eu falei que um quadrado é basicamente um retângulo com lados iguais? Uhum. Então, a área do quadrado. E que a área é lado vezes lado, Sim. tanto no quadrado quanto para um triângulo. Então, aqui a gente tem um lado A e outro lado A. Então, a gente tem uma área A ao quadrado. Por isso que esse quadrado aqui, ele é o A ao quadrado, geometricamente falando. Certo. Porque ele é lado vezes lado. A mesma coisa a gente pode ver com o AB. A gente tem um triângulo com lado B e a gente tem um outro triângulo com lado A. Se você se você vê aqui, ó, um dos lados do meu triângulo, ele tem o mesmo tamanho do lado do meu quadrado. Cara, bem, você pode ver aqui que um dos lados do meu triângulo, ele tem o mesmo tamanho do A ao quadrado aqui, correto? Certo. Correto. E o outro lado dele tem o mesmo tamanho de B ao quadrado, do quadrado B ao quadrado aqui. Uhum. Então, a gente pode presumir que, tipo, um dos tamanhos do lado dele vai ser B e o outro tamanho vai ser A. Certo. Para essa área, a área é lado vezes lado, então a gente tem A vezes B. Por isso que isso é um retângulo AB. A gente tem um dos lados A de um dos quadrados e um dos lados B do outro quadrado. Então, a gente tem a área de A vezes B. Certo. E o B ao quadrado segue o mesmo princípio do A ao quadrado. A gente tem B de um lado, um quadrado com tamanho B de um lado, e um quadrado do tamanho A do outro lado. De um tamanho B do outro lado, desculpa. Então a área dele, como é lado vezes lado, vai ser B vezes B. Então B ao quadrado. E tudo isso junto, A ao quadrado, AB e AB, e B ao quadrado, é a mesma coisa do que A mais B elevado ao quadrado. A gente só destrinchamos isso e fizemos uma conta que
pode ser mais fácil de se fazer. Certo. Isso também normalmente é chamado de quadrado perfeito. Uhum. E aparece também bastante quando a gente está fazendo. Quando aparece aqueles exercícios, em determinado triângulo tem tantos quadrados, calcule a área do triângulo, é, sabendo quantos que vale cada quadrado. Certo. O quadrado da diferença de dois termos, o que é? É a menos b elevado ao quadrado. Quando a gente temos a menos b elevado ao quadrado, nós temos a mais b vezes a menos b. Enquanto na outra os dois termos da nossa multiplicação eram somas, agora a gente tem uma soma e uma subtração. Por quê? Anteriormente, mais com mais dá mais. Agora a gente tem mais com menos para dar menos. Sim. O menos do nosso a menos b ao quadrado. Realizando a distributiva de a com b, b com a e b com b, a gente temos a ao quadrado menos ab mais ab menos b ao quadrado. O que isso vai dar? Vai dar igual a ao quadrado menos b ao quadrado. Por quê? A vezes a é a ao quadrado. E nossos dois a estão positivos, então a ao quadrado. A vezes b menos b, sempre presta atenção no sinalzinho que vem acompanhado da nossa letra ou do nosso número nesse tipo de cálculo. A gente tem a vezes menos b é igual a menos ab, porque mais com menos é menos. Sim. Então ficamos com menos ab. Daí indo para o b, mais b vezes a gente tem mais ab. E mais b menos b, a gente tem menos b ao quadrado. Correto? Correto. E resolvendo daí essa parte aqui de baixo, a ao quadrado repete, porque não tem nenhum outro termo cujo a base é a mesma do que é a mesma que ele para a gente calcular. Então a gente repete ele. A gente tem um menos AB e mais AB. Uma coisa que tá. Se eu não tenho uma coisa. Se eu tenho uma coisa. Por exemplo, se eu tenho uma laranja. E daí eu como essa laranja, eu fico sem nada. É basicamente subtração simples. Então, tipo, se eu tenho uma coisa e subtrai essa coisa, eu fico sem nada. Então, menos AB mais AB, eu fico sem nenhum dos AB. Uhum. Ficou zero. E menos B ao quadrado, a gente não tem nenhum outro termo com a base idêntica a ele para equivalente a ele para calcular, então a gente repete de volta. Geometricamente falando, a gente tem aqui o nosso a menos b ao quadrado, ou seja, a mais b vezes a menos b, onde o a ao quadrado está sendo dado aqui devido, claro, à multiplicação dos lados como área. Então a gente tem aqui a ao quadrado menos o AB. O AB é o triângulozinho aqui do lado. Mais AB, o outro triângulozinho aqui do lado. Esses dois é o que desaparece no nosso cálculo. Porque um é negativo, o outro é positivo.
Certo. Então, o que sobra? O a ao quadrado e o b ao quadrado aqui do ladinho. Então, geometricamente falando, a gente tem isso quando a gente trabalha com a ao quadrado menos b ao quadrado. Ou, no caso, a menos b ao quadrado. E isso é o produto notável do quadrado da diferença de dois termos, Uhum. geometricamente. Ok? Tá compreensível até agora? Ok. Tá sim. Tá tranquilo. O cubo da soma de dois termos. Ele segue quase o mesmo princípio da anterior. Só que em vez de eu estar elevando ele ao quadrado, ou seja, elevando ele a 2, agora eu estou elevando ele ao cubo, ou seja, eu estou elevando ele a 3. E para isso a gente separamos a nossa potência em três multiplicações, ou seja, em a multiplicação do mesmo termo três vezes. E a gente tem A, no caso da soma, a gente tem A mais B vezes A mais B vezes A mais B, que é a mesma coisa que A mais B elevado ao cubo. Certo. Para simplificar, a gente podemos transformar uma dessas multiplicações aqui em algo ao quadrado, em alguma coisa elevada ao quadrado, ou seja, em A mais B elevado ao quadrado. Então a gente fica com A mais B vezes A mais B ao quadrado. Ou seja, A mais B elevado ao cubo vai ser igual. A gente já viu anteriormente o que o A mais B elevado ao quadrado é na verdade, né? Que é A ao quadrado mais 2AB mais B ao quadrado, devido à distributiva, né? Certo. Então, no final, a gente fica com A mais B vezes A ao quadrado mais 2AB mais B ao quadrado. Se a gente multiplicar daí de volta, fazer a distributiva de volta, ó, A vezes A ao quadrado, A vezes 2AB, A vezes B ao quadrado, B vezes A ao quadrado, B vezes 2A ao B, B vezes B ao quadrado, a gente vai ter A ao cubo, porque é A vezes A ao quadrado, 3AB, porque a gente teria feito aqui A vezes 2AB, a gente teria 3A, 3AB, e daí a gente teria B de volta ali. Então, 3A ao quadrado, B. 3 vezes AB ao quadrado. Uhum. E daí a gente tem aqui de volta nosso 3 vezes AB vezes B ao quadrado. E a gente tem aqui de volta B ao cubo. E tudo somando, porque a gente está trabalhando com soma de dois termos. De três termos, né, na verdade. Então, o que aconteceu? Basicamente, da anterior para essa daqui. A gente tem um AB a mais, que está sendo multiplicado em vez de 2 por 3, e um desses termos está sendo elevado ao quadrado. Ali é o A e ali é o B. E o nosso A e o nosso B, que deveriam ficar sozinhos, só o A e só o B, em vez de estar sendo elevado ao quadrado, está sendo elevado ao cubo. Geometricamente, a gente está falando o seguinte: existe esse cubo aqui, onde um dos cubos é A ao quadrado vezes B
O outro é AB vezes A ao quadrado, é um paralelepípedo. O outro é um cubo B ao cubo. O outro é um A ao quadrado vezes B. E um outro é um A, B ao quadrado, e o outro é um A ao quadrado vezes B. Se a gente separar o cubo por partes, a gente vai ter isso. Você pode perceber aqui que o meu A ao quadrado vezes B ao quadrado vezes B, ele está se repetindo 3 vezes aqui, né? Uhum. É por isso que a gente tem 3A ao quadrado B aqui, ó. Sim. E o nosso A vezes B ao quadrado, A vezes B ao quadrado, A vezes B ao quadrado, está repetindo 3 vezes de volta aqui. 3 vezes aqui. Certo. E o nosso B ao cubo, ele só existe um. O B ao cubo e o A ao cubo. Certo. E o que é esses ao cubo aqui? Ele é a medida do volume deles. O cubo ao quadrado é a medida do volume dos nossos cubos. Enquanto anteriormente a gente estava medindo a área, aqui a gente está medindo o volume. Isso daí, Certo. é essa formulinha aqui do lado. Essa formulinha que a gente tem aqui, desse lado aqui, ó. Ela é o volume de cada cubo de um cubo maior. O meu cubo maior, ele mede A mais B ao cubo, e ele é formado por cubinhos e paralelepípedos menores que possuem essas medidas de tamanho. Na diferença do cubo, a gente tem A menos B ao cubo, ou seja, a gente tem repetidas vezes A menos B vezes A menos B vezes A menos B. E se você lembrar de uma das propriedades de potência, é que quando eu estou elevando alguma coisa ao número par, ele vai ser positivo sempre. Quando eu estou elevando um sinal a um número ímpar, dependendo do sinal, ele pode ser positivo ou negativo. Varia. Não é igual ao número par que vai ser positivo sempre. Certo. Então aqui a gente não precisa que um desses sinais seja mais. Por isso que a gente tem menos, menos e menos. E daí a gente vai simplificar isso para A menos B vezes A menos B elevado ao quadrado. O A menos B ao quadrado a gente já sabe quanto que vale. Vai valer A ao quadrado. A gente faz distributiva com A vezes A dá A ao quadrado. A vezes menos B é menos AB. Daí a gente tem menos B vezes menos A. A gente vai ter menos AB de volta. E menos B vezes menos B, a gente tem menos B ao quadrado. Aqui a gente tem o termo com o mesmo sinal. Menos AB e menos AB. Então a gente vai ter menos 2AB. O A ao quadrado a gente repete. Como eu falei, a gente tem dois termos com o mesmo sinal, então a gente vai ter menos 2AB. E B ao quadrado a gente repete. Então a gente fica com A ao quadrado menos 2AB menos B ao quadrado. O que é mais B ao quadrado, né? Por causa que aqui a gente tem menos B vezes menos B. Errei, meu. Então a gente ficamos com isso daqui no final das contas. Certo. Realizando a distributiva de volta, a gente fica com A ao cubo menos 3A ao quadrado vezes B.
mais 3 ao quadrado mais 3A vezes B ao quadrado. Uhum. Menos B ao cubo. Geometricamente falando, a gente vai ter a mesma coisa daqui, de baixo, só que com o sinal trocado. É a mesma coisa. São os mesmos cubinhos, só que um deles tem o sinal trocado daí. Ok? Ok. A gente tem o mesmo... A gente tem a mesma coisa de um cubo maior formado por cubos e paralelo menores. Uhum. E alguma dúvida até aí? Não, deu para entender. Uhum. Aí na questão de volume é por ser ao cubo, né? Aham. Beleza. Que daí a gente não está trabalhando só com um dos lados, a gente está trabalhando com lado e altura também. Certo. E de produtos notáveis só, daí aqui tem 2 exercícios para fazer, Legal. que é realizar os produtos notáveis de cada um ali. Uhum. E agora a gente passa para teoremas de Tales. O que eu posso falar sobre teorema de Tales? Teorema de Tales é basicamente razão em proporção. Tanto é que a gente tem isso daqui, ó. Você lembra qual é a definição de razão em proporção? A razão é a divisão? Não, é, né? Peraí, professora, eu tenho que dar uma relida para lembrar. Razão é a soma de duas grandezas? Não. Razão é a mesma coisa que divisão. Aí a gente está Certo. dividindo para comparar. Eu tenho que comparar duas coisas, então eu estou dividindo uma coisa pela outra. Razão e proporção é a comparação de duas divisões. Eu tenho uma divisão e eu estou igualando ela a outra divisão e falando que as duas são Isso. semelhantes. Sim, sim, sim. Então, vamos para um pouquinho de história. Ok. O Teorema de Tales foi desenvolvido por Tales de Mileto e ele surgiu da observação do filósofo, matemático e várias outras coisas que naquela época você não tinha só uma profissão, você tinha várias. Uhum. Quando se tratando como pensador, né? E ele percebeu que quando os raios do Sol batiam, eles chegavam na Terra de forma paralela e eles inclinados, e eles batiam e eles projetavam sombra nos objetos aqui da Terra por causa disso. E daí ele observou e daí ele pegou, fez um cálculo. Ele tinha a pirâmide de Quéops quando ele estava no Egito. E ele pegou a altura da sombra da pirâmide, a altura de uma estaca que ele fincou, e o tamanho da sombra da pirâmide e a sombra da estaca, e mediu a altura da pirâmide naquela época. Eu não coloquei no texto e agora eu também não lembro qual foi a época. Era Ok. antes de Cristo. Isso foi Ok. antes de Cristo. Ou seja, ele já fez um cálculo relativamente complexo. Ele já fez um cálculo relativamente complexo para calcular a altura de uma pirâmide. Olha aqui, ó, desenvolvido por Tales de Mileto, o teorema de Tales surgiu da observação do filósofo quanto aos raios do Sol chegarem paralelos e inclinados na Terra, de forma que as sombras projetadas possuíam altura proporcional aos objetos do qual sua projeção se originava. Ou seja, ele viu ele percebeu que os raios do Sol chegavam paralelos e inclinados à Terra,
E ele viu que eles criavam sombras que possuíam um tamanho proporcional ao objeto, da qual elas estavam sendo projetadas. Uhum. Desse modo, Tales usou para calcular a altura da pirâmide de Queópides a altura da sombra da pirâmide, uma estaca e a sombra da mesma, ou seja, a sombra da estaca. Uhum. E ele estabeleceu a seguinte proporção. A altura da pirâmide é proporcional à sombra da pirâmide. Aqui a gente tem uma razão. Certo. E isso vai ser igual à altura da estaca dividido pela altura da sombra da estaca. A gente tem outra razão, ou seja, a gente tem uma igualdade entre razões. O que é isso? Certo. Isso daí é o conceito de proporção, igualdade entre razões. Uhum. Assim surgiu o teorema de Tales, que determina que em um conjunto de segmentos de retas paralelas traçadas, as nossas retas aqui Uhum. paralelas, traçadas por duas transversais, as nossas transversais R e S aqui, propicia partes proporcionais, formadas pela interseção das retas com as transversais. Ou seja, A é proporcional a D, B é proporcional a E, C é proporcional a F. Quer dizer, a B é proporcional a DF, BC é proporcional a EF, e a AC é proporcional a DF. Certo. Foi isso que Thales observou. E ele chegou daí, e com esse teoremazinho, ele chegou a essa conclusão aqui. Ou seja, Ok. igualdade entre razões. Uhum. E o que isso nos ajuda? Bem, quando a gente tem, por exemplo, planos, quando a gente tem planos paralelos entre si e a gente corta ele por transversais, a gente tem segmentos proporcionais desses planos. Se você perceber aqui, ó, o plano alfa, o plano beta, o plano gama e o plano... Só não até o gama porque eu não lembro qual que é essa outra letra. Uhum. É muita letra Só grega para para confundir um pouquinho. A gente Eu até temos andei aqui... pesquisando. É sempre assim. Uhum. Tranquilo. A gente temos que esses dois planos são paralelos. Esse símbolozinho aqui, ó, ele quer dizer que são paralelos um ao outro. Os planos, tá bom? Certo. Uhum. A gente chega na seguinte proporção dessas transversais aqui. Que A, B é proporcional a linha e B', que são proporcionais a B e C, que é proporcional a B' e C'. Então, imagina que eu quero achar a distância entre A e B. Uhum. Mas eu só sei a distância de de BC, B' e C', e C e D. E C e D e C' e D'. Eu posso achar isso por causa que todos eles são proporcionais. Se eu achar o valor dessa razão e dessa razão, eu consigo achar o dessa razão. Proporcionalidade. A gente já trabalhou com isso anteriormente. Sim. E aqui a gente tem repetindo de volta. Só que dessa vez eu tô passando só o conceito para você. Focado em geometria, né? Certo. No triângulo a gente tem a mesma coisa. Quando a gente falar sobre proporção em triângulos, proporcionalidade em triângulos.
A gente pode ter um triângulo sendo cortado ao meio e formando um triângulo menor e um paralelepípedo. Então, e esse triângulo vai ser proporcional ao triângulo origem, tanto em ângulo quanto em lados. Compreensível? Sim. Nesse caso, ele é proporcional em ângulos. Se você perceber, esse triângulo ele vai ter o mesmo ângulo, os mesmos ângulos, que o triângulo maior vai ter. É o mesmo. A mesma medida que eu tenho no meu ângulo A, no meu triângulo ABC, eu vou ter a mesma medida de ângulo no meu triângulo AD e E. Então, se eu quiser calcular o ângulo de um triângulo menor e ele se originou de um triângulo maior, foi cortado ao meio, eu só preciso saber a medida do ângulo de um deles para achar o do outro. Porque eles vão ser proporcionais, eles vão ter o mesmo, eles vão ser equivalentes, vão ter o mesmo valor. Certo. Ok? E quando eu corto um outro triângulo pela bissetriz dele, ou seja, você lembra o que é bissetriz? Falei na última. Não, professor. Falou, né? Bissetriz é um segmento de reta que corta um ângulo de uma figura geométrica em ângulos com valores iguais. Certo. Por exemplo, se eu tenho um ângulo que mede 50, a minha bissetriz vai ser uma reta que corta esse ângulo em, 25, em dois ângulos cujo valor deles serão 25. Sim. Então aqui no triângulo a gente tem uma bissetriz AD que corta o nosso triângulo ao meio. E se você perceber, os lados dos meus triângulos, eles têm os mesmos valores. Sim. Eles vão ser equivalentes. Isso daí tem um nome, que é o teorema da bissetriz interna. Que é, em todo triângulo, a bissetriz de qualquer ângulo interno dividirá, com relação aos lados adjacentes, o triângulo em dois triângulos com lados opostos proporcionais. O que isso quer dizer? Que ele vai cortar um triângulo cujos lados deles vão ter o mesmo valor. Ou seja, a gente tem aqui novamente uma proporcionalidade. Tanto nos ângulos quanto nos lados. Ou seja, eu posso calcular, por exemplo, se eu tenho o lado AB e o lado AC e o lado BD, que seriam esses aqui, ó. E eu preciso do lado DC, eu posso calcular, porque são proporcionais. Seguindo o teorema de proporcionalidade, que é o quê? A igualdade entre duas razões. Daí eu só realizo uma regrinha de três. Em todos eles que eu falei até agora aqui em teorema de Tales, quando eu não tenho um dos valores, eu posso realizar uma regra de três para achar. Lembra? Por ser proporcional. Por ser proporcional. É só multiplicar cruzado. Só multiplicar cruzado. Ok? Nesse daqui eu vou trazer a continha, só uma revisãozinha mesmo de conteúdo. Okay. Daí aqui você vai ter os exercícios,
dessa matéria. Bom dia! Uhum. Desculpe, professor. Não, foi nada. Aqui Pode a gente continuar. tem... A gente aqui vai ter duas ruas e elas vão formar Uhum. paralelogramas, quadriláteros aqui. Então, tipo, a gente tem o valor de uma das ruas e o valor de outra, e o valor e o tamanho de um dos lados. A gente não tem de outro e de outro, mas a gente sabemos que é proporcional. Ou seja, Certo. a gente vai ter igualdade entre duas razões. Uhum. 28 e 20 vai ser igual a x e 25. Que vai ser igual a y e 40. Aí a gente consegue fazer regra de 3 aqui para achar o valor de x. E achando o valor de x, a gente consegue usar a regra de 3 para achar o valor de y novamente. Entendi. Então a gente tem os dois tamanhos aqui que está pedindo no problema. Bem simplesinho, né? Bem tranquilo. Uhum. Aqui, a gente vai ter para determinar os valores de x, ou seja, a gente temos aqui que x é proporcional a 2 e 3 é proporcional a 1. E a gente quer saber os valores de x, só multiplicar cruzado. Tranquilo. Uhum. A mesma coisa aqui, ó. Agora eu vou ter que desligar o meu microfone um pouquinho. Não, já terminou, na verdade. O carrinho do ovo.